Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros. Eu avisei para vocês que todo mês, 2 vezes por mês aí, eu vou gravar vídeo falando sobre livros. E hoje eu vou falar do dia daquele filme Como Eu Era Antes de Você. Sabe aquele filme que fez geral chorar? Sim, gente, eu chorei tanto. Então eu comprei essa trilogia, né, já faz algum tempo que eu comprei, porém eu só terminei de ler ela ontem. Ontem eu li o último livro, né, o terceiro livro, e então já falei, já vou gravar o vídeo falando o que eu achei sobre. E então se você ainda não leu essa trilogia, vai ter spoiler sobre o livro aqui, então daí você pula algumas partes, se você não quiser spoiler. Primeiramente eu assisti o filme Como Eu Era Antes de Você, o filme que mexeu com todo mundo que assistiu. Eu acho que todos que assistiram choraram, porque é uma história bem triste, né, do Will. Então aqui, essa é a trilogia. E como eu falei pra vocês, eu comprei os 3, porém o primeiro livro, que é esse aqui, Como Eu Era Antes de Você, tá até com plastiquinho, porque eu não quis ler ele, porque eu já sabia tudo que ia acontecer, né? Eu sei que no livro é mais detalhado, conta mais coisas que não foi passado no filme, porém o principal da história eu já sabia, então eu não quis ler. Mas eu quis comprar pra mim ter a trilogia completinha, né? Ter os 3 livros. E então eu comprei, mas eu não li. Tanto é que tá até com plastiquinho aqui, como eu falei pra vocês, ó. Comprei só pra mim ter mesmo. Quem sabe um dia aí que eu não tiver nenhum outro livro pra ler e eu tiver afim, eu leia. Mas, como eu falei, eu já assisti o filme, eu tenho certeza que eu não vou ler esse livro novamente. Pra ser bem sincera, eu não gostei do final, porque eu não queria que o Will tivesse morrido. Acho que ninguém queria que o Will tivesse feito o que ele fez, mas enfim. Então vamos falar sobre o segundo livro, né? Que todo mundo ficou naquela expectativa, né? Quando saiu. Depois de Você, esse aqui. Depois de muito tempo, daí já comprei logo os 3, como eu disse. Li o segundo livro, né? Depois de Você. E assim, gente, eu demorei séculos para ler esse livro até o fim, porque ele não foi um livro que me prendeu, sabe? Eu acho que eu fui com muita sede ao pote, esperando para querer saber logo o que aconteceu com a Lou, né? A Louisa Clark, né? Que é a protagonista dos livros, dos 3 livros, na verdade, né? No primeiro é mais o Will, mas nos outros 2 é a Lou. Ela é a protagonista, então todo mundo queria saber o que ela ia fazer, né? E tal. Pra ler, não foi um livro assim que eu fiquei muito empolgada para terminar logo. Eu lia de vez em quando um pouco, lia alguns capítulos, passava um tempo, lia mais uns capítulos, porque confesso que é assim, muito cansativo. Foi muito cansativo, porém acontece várias coisas aqui na história do livro que são legais, né? Uma delas é que a Louisa Clark, a Lou, ela encontra a filha do Will, né? O Will tem uma filha, né? E encontra ela e daí as duas ficam amigas e a filha dele, ela é um pouco rebelde, né? Adolescente. E acontece tanta coisa, gente. Também nesse livro, a Lou, pelo que aconteceu com o Will, ela ficou em depressão, né, pela morte do Will. Então ela entra em um grupo de terapia, de luto, de pessoas que estão em luto para superar, né, a perda do Will, né, ter feito o que ele fez. Antes dela conhecer a filha do Will, a filha do Will já descobriu, né, já estava investigando quem era a Lou e tal. A filha do Will já sabia quem era o pai dela, porque ela descobriu depois, porque a mãe dela é casada com outro, tem outra família, tem outros filhos, outro marido, e como eu falei, a filha do Will, ela era rebelde, não se dava bem com a mãe, então ela vivia assim, sabe aquelas adolescentes que saem e fica dias sem voltar para casa? Era a filha do Will. Então daí ela começou a investigar sobre a vida da Lou, e acabou que um certo dia a Lou, triste, estava em cima da telha, né, pensando na vida aí, e ela sofre um acidente do telhado. Chama a ambulância, daí socorrem ela e ela vai pro hospital. Se o paramédico que resgatou ela, né, que socorreu ela, né, que é o Sam,
E daí eles se aproximam, vão se aproximando aos poucos, porque o sobrinho do Sam também vai nas sessões de terapia, então uma coisa interligando a outra entre os dois, porque ele socorreu a Lou, o sobrinho dele também participa da terapia, né, de luto por conta da mãe dele que morreu, que é a irmã do Sam, que é o paramédico que socorreu a Lou, e daí os dois começam a se relacionar assim e acabam que eles começam a namorar, né? Só que até isso o livro vai contando muitos detalhes, muitas coisas, e eu sinceramente não gosto muito. Depende, é um pouco cansativo, como eu falei, não é uma narrativa que eu gostei muito. Esse segundo livro, não é, mas a história em si é legal. Ele conta muito a história da filha do Will, quer saber sobre o pai, ela quer saber sobre os avós, os pais do Will, né? E a Lou se aproxima assim dela. Até que a Lou recebe um convite do Nathan, que era amigo do Will, também virou amigo da Lou, né? Na época eles estavam juntos, que ela estava cuidando dele e tal. E ele estava morando em Nova York, daí ela recebe uma proposta de trabalho para ela ter que ir em Nova York e trabalhar lá para uma família muito bem sucedida. E o Nathan confia muito na Lou, ofereceu para ela esse trabalho, indicou na verdade ela para esse trabalho, para trabalhar para essa família na qual o Nathan já trabalhava. Ela, de primeira assim, ela fica pensando por conta da filha do Will, né, que ela conheceu, ela meio que se sente na obrigação de ajudar a filha do Will por conta do que aconteceu com o Will, né? Só que daí, e nisso ela já tá namorando com o Sam, a filha do Will já tava atrás pra querer conhecer a família do pai dela, ela acaba que ela vai morar com a avó, com a mãe do Will, e assim a Lou fica livre se caso ela quiser ir para Nova York. E acaba que daí a única coisa que prendia ela de não ir para Nova York trabalhar era o relacionamento dela com o Sam. Daí ela conversa com o Sam e o Sam apoia ela nessa decisão, fala que é pra ela ir, que ela tem que seguir a vida dela, pra ela superar, né, o luto. Ela já tava conseguindo seguir, mas ainda meio assim, né? E daí acaba que ela foi e acaba que ela vai pra Nova York e começa o trabalho, e nisso acaba este segundo livro, né? Então, como eu falei, eu demorei pra ler porque não foi uma narrativa assim que me agradou, porém a história é interessante, mas daí eu demorei, por conta de eu não ter gostado do segundo livro, eu demorei pra mim se interessar em ler o terceiro. Eu fiquei meio desmotivada em ler o terceiro, até que eu falei, vou ler, né? E o terceiro livro é esse aqui, Ainda Sou Eu. Esse livro, gente, pra mim é o melhor. É melhor que até que o primeiro. Eu gostaria muito, muito que fizessem um filme desse terceiro livro, né? A narrativa é um pouco parecida com a do segundo, né? A narrativa da Jojo Moyes, mas ele é mais interessante, ele prende um pouco mais a atenção. Eu confesso pra vocês que no começo eu demorei um pouco, eu lia só algumas páginas, mas no meio pro fim eu rasguei, eu devorei, terminei. Tipo, quando chegou na metade, assim, eu peguei pra ler e li tudo mesmo. Falei, esse daqui, ele vai contar, né, a estadia da Lou lá em Nova York, no seu novo trabalho. E daí ela como eu falei, ela foi trabalhar para uma família muito rica, né, muito bem sucedida. E eu não vou falar muito spoiler, gente, pra vocês, se você não leu, você ir lá e ler. Só vou falar o que eu achei da história, né? O segundo livro eu contei mais detalhes, esse eu não vou falar tanto. Mas então, o livro conta a história da família que ela foi trabalhar, que tem umas polêmicas, algumas coisas aí que acontecem na família, e depois acaba que a Lou foi demitida, e daí acaba que ela também termina o relacionamento dela com o Sam, né? Porque relacionamento à distância, né, gente? Ficou aquelas inseguranças entre os dois. Acabou que os dois terminaram. Ela achou que o Sam tava traindo ela, né? Mas na verdade não houve a traição. Um spoiler aí, né? Porque eu fiquei achando que teve a traição até eu descobrir que não teve. Mas enfim. Daí acaba que também conhece uma outra pessoa lá depois, antes do relacionamento dela com o Sam terminar. E ela acaba se envolvendo, e daí, depois que ela foi demitida, ela conheceu uma senhorinha, e foi bom, gente. É uma história que, assim, eu gostaria de assistir um filme sobre essa história.
Se vocês não entenderam, gente, esse é o meu objetivo, né? Pra vocês entenderem mesmo, pra vocês se interessarem em ler. Porque o terceiro é mais emocionante, é mais legal. Confesso pra vocês que o fim poderia dar um pouco mais de detalhes, sabe? Mas eu gostei também do fim da história. Então, o primeiro livro eu não li, mas eu assisti o filme, me emocionei, chorei, né? Com a história do Will e tal. Mas não quis ler o livro. E o segundo... Gostei da história, sim, só que eu não gostei muito da narrativa, mas as coisas que aconteceram foi legal. Não é tão, mas é legal. Porque o que aconteceu no segundo foi necessário para que o terceiro fosse formado. Agora, o terceiro, eu gostei da história, como eu falei, eu queria assistir um filme sobre a história e eu indico muito pra vocês, se vocês ainda não leram, que pra você, por exemplo, eu tô falando que o segundo não foi assim tão, mas se você não ler o segundo, você não vai entender muito o terceiro, né? Porque pra você entender o terceiro, você terá que ler o segundo livro. Então, não tem jeito. Eu gosto de livro de romance, né? Então no segundo, assim, teve o romancezinho dela com o Sam, né, que ela namorou e tal. Então essas partes eram legais. Enfim, o que eu não gostei mais foi mais a narrativa mesmo, muito detalhinho, assim, que é meio que cansa, sabe? Cansa, coisa que você... Sabe quando você tá lendo uma coisa que você quer muito saber o que vai acontecer e a narrativa fica em coisas que você não tá interessada? É tipo isso só que eu não gostei nessa narrativa dela, mas a história em si é legal, é bacana. Então esse foi o vídeo de hoje, o que eu achei dessa trilogia da Jojo Moyes. Quem gosta assim de um romancezinho, vocês podem gostar sim deste livro. Eu gosto de romancezinho, gosto muito de enrolação, sabe? Não gosto, eu sou meio, gosto muito de ir ao ponto. É ansiedade que fala, será? Não sei a palavra certa para isso. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu não dei tanto spoiler assim, tem alguns spoilerzinhos, mas não tem tanto, acontece muita coisa aqui nesses dois livros, né? Eu não posso falar do livro do primeiro, como eu falei, eu só assisti o filme, mas eu já sabia o que ia acontecer, então eu não me interessei em ler, foi só pra ter a trilogia mesmo. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau!